Olá, amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje eu vou tratar da notificação extrajudicial que uma militante do feminismo negro enviou à outra para que esta deletasse uma postagem de Twitter que tinha sido feita criticando o pensamento da primeira. E por que se trata de um conflito havido entre feministas negras, eu tomei o cuidado de colocar uma enquete na comunidade do canal perguntando se seria adequado que eu, homem branco, cis, bonitão, peronomútil, tratasse do assunto. E o resultado foi que 95% das pessoas que responderam, essas pessoas votaram para que esse vídeo fosse feito. E eu fiquei muito satisfeito, porque vai de encontro com o que eu penso acerca desse negócio de lugar de fala. Já faz um tempo eu adotei o seguinte entendimento em relação a essa noção aí de lugar de fala, que é a seguinte: se lugar de fala for uma construção utilizada para valorizar e para dar vez para as vozes que historicamente foram silenciadas e excluídas, aí nós estamos juntos. Eu acho que é uma preocupação legítima e nós devemos tentar remediar esse problema. Mas na medida em que a noção de lugar de fala passe a ser usada como um argumento para cercear manifestações ou para calar opiniões, aí nesse ponto eu tô fora. O uso de lugar de fala como instrumento para calar e não para incluir é só mais um caminho desses aí, dentre outros que nós temos, para a prática do autoritarismo no campo das ideias. E eu não me submeterei e não me submeto a isso. Então, aliás, além disso, eu não sou apenas um homem branco, não, falando de um conflito entre feministas negras, não. Eu sou, antes disso, um jurista propondo uma conversa sobre notificação extrajudicial e sobre crimes contra a honra. E acerca disso, sem falsa modéstia, eu tenho lugar de fala sim, e não é pouco não. Bluetooth. Gente, vocês conhecem o Bluetooth? Tá aqui no meu pé. Espero que vocês me acompanhem até o final desse vídeo. Vamos juntos. O Bluetooth vai acompanhar no meu pé aqui com certeza. Uma jovem de nome Gabriele Nascimento, que é membro da pastoral carcerária e milita em prol do abolicionismo penal, fez a seguinte postagem no Twitter: falar para mim que abolicionismo penal é coisa de cirandeira é fácil. Quero ver vocês falarem para as mães de pessoas presas que constroem um movimento pelo desencarceramento em São Paulo. Para quem não tenha percebido, chamar o pessoal da pastoral carcerária de cirandeiros é um expediente de desqualificação desse movimento abolicionista, que pretende, de modo geral, a descriminalização de condutas e a humanização do cumprimento de penas. E a Gabriele se manifestou foi contra isso, contra essa crítica que é rasteira, e é tão rasteira que a Gabi Oliveira, do canal De Pretas, pareceu não acreditar e perguntou assim: ó, gente, alguém fala isso? E foi aí que veio a Andresa Delgado, que é também militante, é fundadora da Perifacom, e disse o seguinte: oxe, todos os dias a Djamila Ribeiro soltou um texto desrespeitando a discussão posta por nós, mulheres negras, anti-cárcere. Chamou de coisa de branco. Simples assim, 3 mulheres militantes do movimento do feminismo negro trocando ideias no formato do Twitter, até que uma delas apresentou uma crítica ao pensamento da filósofa e também militante do feminismo negro, Djamila Ribeiro. O que ninguém esperava é que a filósofa se sentisse ofendida pela menção, ou até que soubesse da menção, a ponto de notificar extrajudicialmente a moça que a havia criticado, com a recomendação de que retirasse as postagens sob pena das medidas legais cabíveis. Bom, o que seriam essas medidas legais?
Pode ser desde a apresentação de uma queixa-crime até a propositura de uma ação indenizatória. E aqui entra o primeiro aspecto que eu quero desenvolver nesse vídeo, e que é o seguinte: o que exatamente é uma notificação extrajudicial? Quais são os efeitos de uma coisa dessa? Vejamos, uma notificação extrajudicial é uma comunicação, um comunicado qualquer, assim, qualquer não digo, mas é um comunicado que, como o nome já diz, é enviado sem a participação do Poder Judiciário. Pode ser enviado por intermédio de um cartório, pode ser enviado por carta com aviso de recebimento, pode ser entregue mediante um recibo, mas no caso parece ter sido enviado por e-mail mesmo. Foi uma coisa só por e-mail. E qual seria o efeito disso? Né? Que seria, que resultaria desse e-mail enviado com essa notificação? Quanto aos efeitos, podemos dizer o seguinte: a legislação prevê inúmeras hipóteses de notificação com variados efeitos a depender do caso. As notificações, portanto, podem servir a diversas finalidades, mas nesse caso específico, um caso em que a notificação diz ao notificado que se comporte de determinada maneira sob pena da tomada das providências, das medidas legais cabíveis, nesse caso a notificação pretende, primeiro, esclarecer que o ato praticado pela pessoa notificada é ilícito. É ilícito, de modo que a pessoa não possa posteriormente alegar que desconhecesse essa ilicitude. 2. A notificação pretende que a notificada se comporte de determinado modo. No caso, esperava que retirasse, que deletasse uma postagem do Twitter. E terceiro, a notificação é também uma ameaça à pessoa notificada, especialmente quando a notificação é produzida e vem assinada por advogados, com a possibilidade de processos e outras medidas de direito. Por mais que se queira negar o conteúdo, neste caso a notificação ela quer dizer o seguinte: ei, jovem, isso aí que você está fazendo é contra a lei. Pare com isso. Delete ou conheça o que os meus advogados podem fazer. É isso. Em outras palavras, é uma ameaça, ainda que não se trate a essa altura de um processo, de uma ação que envolva o Estado. É uma advertência, contudo, de que isso pode ocorrer caso a pessoa notificada não se conduza de acordo com o que manda a notificação. Isso não é exatamente uma censura, não é uma censura, mas é um modo de direito utilizado para intimidar, sim, uma pessoa que não tenha conhecimentos jurídicos e não conte com o serviço de advogado. Na dúvida, o que você faria? Você deletaria a postagem para se livrar do possível processo ou você pagaria para ver? A maioria das pessoas, você tem certeza, evitaria o conflito e aí deletaria a postagem. E assim, por mais que não se trate tecnicamente de censura, vai se estabelecendo aquilo que é chamado de chilling effect, que é o desencorajamento, a inibição, aquele exercício de direitos regulares que, não fosse o caso, estariam sendo exercidos. Neste caso, é o direito à opinião, o direito à manifestação do pensamento. As pessoas, cientes do perigo de serem processadas, começam a temer o exercício da crítica e da discordância. O que a Djamila não esperava, neste caso, é que a Andressa reagisse como reagiu, com a cabeça erguida, sem se curvar à ameaça da notificação. E nesse ponto talvez alguém pense, ora, então, se ela reagiu, ela vai responder perante a lei. E isso nos leva ao segundo ponto que eu quero enfrentar nesse vídeo. Será que a crítica da Andressa realmente caracteriza um ilícito? Será que o que ela disse
não está dentro do que o direito protege como liberdade de expressão? Bom, a Djamila, em uma postagem em suas redes sociais, ao se referir ao caso, diz que o seu advogado havia solicitado, por meio da notificação, que a notificada Andresa retirasse uma calúnia. E isso não deixa de ser bem irônico. Veja só, calúnia é crime. E a Djamila, tendo sido criticada por supostamente desprezar o movimento de abolicionismo penal, ao qualificar a crítica recebida, acabou por enquadrá-la justamente na categoria de um crime. É como se passasse um recibo, né? No caso, do modo como ela tende à criminalização das opiniões de que discorde. É como se vocês dissessem, Bigos, você é contra a descriminalização de condutas, você quer que as condutas sejam criminalizadas, e eu respondesse, isso é mentira. Eu sou favorável à descriminalização de condutas, e você não pode dizer isso de mim, se não é crime. Vocês percebem a contradição? E pior, o que a Djamila fez foi dizer que havia sido acusada de um crime. Vejam, ela disse que havia uma calúnia. Calúnia é isso. Ou seja, ela disse que foi caluniada. Mas ao fazer isso, também acusou a Andresa de ter praticado um crime, o de calúnia. Pois é, eu sei. É meio contraditório isso mesmo. Mas haveria mesmo, nesse caso, o ilícito penal, o ilícito de calúnia na manifestação da Andresa? Me parece que não. Calúnia é manifestação que atribui a alguém a prática de um fato tipificado como crime. Ou seja, a calúnia existe quando alguém diz que a outra pessoa, que outrem, tenha praticado um crime e, nesse caso, gente, convenhamos, a Andresa não disse que a Djamila tenha praticado crime nenhum. É só ler as postagens. Calúnia, portanto, não aconteceu. Mas pelo argumento, vamos andar no seguinte caminho. Supondo que a Djamila não soubesse o que fosse uma calúnia e estivesse, na verdade, se referindo a uma difamação, que seria a manifestação que imputasse a ela algo ofensivo à sua reputação, ou mesmo uma injúria que ofenderia a pessoa em si mesma, independentemente da reação das outras pessoas e do que elas pudessem pensar. Ocorre que em qualquer desses casos, só se pode falar na prática de crimes contra a honra se houver dolo específico. Em outras palavras, se não houver a intenção de difamar ou de injuriar, mas tão somente um objetivo de crítica, então não há crime punível. Não há. E é por isso que não há na postagem da Andresa nada que caracterize crime contra a honra. Não há. Aqui há quem possa argumentar ainda que a crítica da Andresa seja incorreta. Isto é, quer dizer o seguinte, que a Djamila não disse o que a Andresa afirma que ela tenha dito. Ou seja, de novo, tentando organizar. Talvez você pense assim, Cláudio, a Andresa falou algo do texto da Djamila que é mentira. Bom, esse é um argumento interessante, mas ainda assim é irrelevante na análise da licitude das postagens, para saber se a postagem é contra o direito ou não. Ainda que a afirmação da Andresa contenha equívocos, isso não é suficiente para caracterizar nem calúnia, nem injúria, nem difamação. Caso contrário, amigos, cometeriam crimes contra a honra todos os filósofos que entendessem de modo errado a obra de seus colegas. Ou tradução mal feita, então, seria agravante. E os jornalistas que interpretassem incorretamente algo referente a alguém? Pensem bem, é o mesmo, assim, seria o caso de eu pegar esse livro aqui da própria Djamila e dizer o seguinte, esse livro eu li, e dizer o seguinte, eu acho que o título desse livro engana,
porque ele diz o que é lugar de fala, mas ele não explica o que é lugar de fala, e nem ele enfrenta as utilizações que o termo tem aferido na prática concreta, nas conversas do dia a dia. Eu não gostei desse livro. Eu acho que o título é um desrespeito ao direito do consumidor. Gente, você não tem que concordar com o que eu falei, não, mas vai dizer que isso, que talvez, essa é a minha opinião, que talvez lhe pareça uma informação errada, é ilícita? Pensem bem. É isso aí, ó. Bom, agora, superada a questão do direito penal, do crime contra a honra, também não há nada no direito civil. No direito civil não há fundamento para a pretensão da Djamila. Talvez ela tentasse uma ação pedindo a condenação da Andresa ao pagamento de indenização e também a deleção das postagens, vamos dizer assim. Mas eu duvido muito que algum magistrado avaliasse essas manifestações e entendesse que elas tivessem extrapolado o direito à crítica e à discordância. Ou seja, nem no campo do penal, nem no campo do direito privado encontra-se sustentação para exigir que a Andresa delete qualquer postagem dessas que ela andou fazendo aí. E isso nos leva à conclusão desse vídeo, em que eu quero destacar algumas lições que eu tomo em razão desse caso. A primeira é que uma notificação extrajudicial, não raro, funciona como uma ameaça, sim, e não é razoável que alguém, após ter notificado, imagine que a notificação seja recebida como um convite ao bom debate. No contexto, a notificação é uma tentativa de intimidação. Ponto. A outra lição que eu tiro é o quanto que é importante e que devemos ter o cuidado de evitar o pensamento autoritário. Nesse caso, é o pensamento segundo o qual a crítica, a discordância, ainda que injustas, devam ser vistas como algo inaceitável e fora da lei. Esse modo de ver as coisas não está de acordo nem com a democracia e nem com o pensamento acadêmico. Não é porque nos ofende, não é porque nos parece injusta que uma crítica deva ser considerada ilícita. Opiniões, em regra e preferencialmente, não devem ser avaliadas nos limites do binômio proibido ou permitido, né? Você acha isso? Ah, é permitido. Ah, você acha aquilo? Ah, é proibido. Pensar assim, gente, além de ser um estreitamento no campo das ideias, é também mais um passo rumo ao pensamento autoritário. E é isso, amigos. Obrigado mais uma vez àqueles que tenham me acompanhado até aqui. Obrigado a quem respondeu à enquete que eu fiz no canal. E está aí a seção de comentários para que vocês possam colocar o que pensam, tanto do que ocorreu, tanto em relação ao que ocorreu, quanto em relação ao que eu disse aqui. Obrigado, amigos, mais uma vez. Espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá!